Olá pessoal, Saber aqui. Vamos passar pelo resultado do Solprev para o mês de outubro de 2025. Vamos falar brevemente como é que foi o mês, que impactou o resultado, que ficou abaixo de 100% do CDI, como é que a gente está no ano e o que a gente está vendo para os últimos 2 meses do ano, aí, novembro e dezembro. Vamos começar lá. Bom, o resultado ficou levemente abaixo de 100% do CDI, deu 92,30% do CDI no mês. O fundo rendeu 1,18 contra 1,28 CDI, impactando nada no ano. No ano, o fundo está rendendo próximo de CDI mais 1,60 em termos anualizados. Isso corresponde em percentual de CDI, a 112% do CDI. Nos últimos 12 meses, resultado muito similar. Nos últimos 24, CDI mais 2,15 em termos anualizados, e desde o início, CDI mais 1% ao ano. O que impactou o resultado do mês foram nossas posições de crédito privado, uma correção enorme do preço dos ativos, os spreads abriram, então nossas posições de crédito privado, como vocês podem ver aqui, ainda ficaram no campo positivo como um todo, mas acabou não sendo suficiente para, como o peso dele na carteira é relevante, acabou não sendo suficiente para ter uma atribuição de resultado superior a 100% CDI. Nossa posição de caixa, securitizações próprias, e as posições de LFs, elas vêm mantendo um bom resultado, dando sustentação, dando uma base para que o resultado não seja muito negativo quando tem essas oscilações de mercado. A gente não vê essas oscilações já em novembro e provavelmente a gente não vai ver em dezembro, quer dizer, foi realmente um vale que o mercado teve ali, muito a reboque do que aconteceu com algumas grandes empresas, com os pedidos de recuperação judicial, muita dúvida sobre outras empresas que são grandes emissoras, e a gente viu uma venda generalizada por fundos, principalmente fundos de previdência de curta duração, quer dizer, aqueles D0, D5, D15, que precisam fazer liquidez rápida, acabam vendendo os papéis com abertura de spread muito grande e com preços muito baixos, impactando a marcação como um todo. A gente vê nenhum risco de inadimplência na nossa carteira, a gente vê como uma volatilidade transitória que não vai se sustentar, muito provavelmente, nem em novembro, em dezembro. Quando eu estou gravando esse vídeo, a gente já está em novembro, a gente já não está vendo uma sustentação dessa volatilidade toda no mês corrente, tende a ter uma normalização nos níveis que nós estamos vendo agora, tá bom? Vamos falar aqui como é que as estratégias, os instrumentos e os setores fecharam o mês de outubro. Nossa posição de caixa continua bem relevante, como a gente vem sustentando ao longo de 2025, exatamente para aguentar esses momentos que acabaram de chegar. Então, a gente veio o ano todo falando, vamos sustentar uma posição de caixa mais conservadora e fez valer a pena neste momento. A parte de LFs também está bem representativa, então a gente está com 60% do fundo de uma maneira bem conservadora. O restante do fundo está alocado em securitizações e em crédito privado. Em termos de instrumento, a parte de renda fixa ela é predominante, 40%, que corresponde aqui aos títulos públicos, como vocês estão vendo aqui, seguido por debêntures, como é natural, de um fundo de previdência em crédito privado, seguido por letras financeiras. Em termos de setor, a gente vem mantendo sustentação, principalmente no setor financeiro e no setor de infraestrutura, exatamente porque são setores que dão menos volatilidade e aguentam melhor esses períodos de maior turbulência que a gente está vendo agora. O PL do fundo alcançou 710 milhões de reais no fim de outubro, PL médio de quase 500 milhões de reais, duration super baixo da carteira, de 2,18 anos. Lembrando que isso aqui é um D 177 dias úteis, o Solprev 177, então a gente está super bem casado aqui em termos de liquidez e possibilidade de honrar resgates sem ter que vender nenhum ativo de tal maneira que impacte o patrimônio do fundo. Aqui a gente sempre traz para vocês a rentabilidade acumulada. Então, o ano está muito bom. Nós estamos entregando para vocês, investidores, CDI mais 1,60 ao ano, né, em termos anualizados, em 2025. Desde o início, a gente entrega para vocês um resultado de CDI mais 1,01% ao ano para um fundo de previdência. A gente está super bem, estamos entregando um bom resultado de uma maneira conservadora, passando aí por outubro por um pouquinho de turbulência, que a gente já não vê se repetindo em novembro e provavelmente em dezembro, fechando o ano aí na casa do CDI mais 1,60,
a 2% os 12 meses de 2025. A gente sempre traz aqui os nossos dados para vocês acessarem a lâmina interativa, que vocês podem ali simular os resultados em diferentes períodos passados do fundo. E a gente sempre recomenda a vocês fazerem inscrição para vocês receberem mais informações sobre o Solprev e também sobre os nossos outros produtos de renda fixa e crédito privado, infraestrutura e previdência. Muito obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato por meio do nosso canal aqui, o e-mail, do nosso time de relações com investidores ou pelas nossas redes sociais. Um abraço a todos.